Olá, hoje estamos aqui? Estamos. Estamos aqui para mais um caso clínico, como eu faço. Hoje a gente vai falar de novo sobre expansão rápida da maxila. Na verdade, esse paciente que eu vou mostrar para vocês foi um paciente que eu já tratei há uns 13 anos atrás, e ele é um paciente que a gente fez expansão lenta, com protocolo de ativação 2 vezes por semana, mas com disjuntor tipo RAS, tá? Então, um disjuntor fixo. Vou até depois colocar a fotinho, acho que eu não coloquei a fotinho do disjuntor aqui para vocês. Eh, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho desde o diagnóstico, planejamento. Tem um casinho que eu coloquei há umas 2 semanas atrás, falando sobre expansão rápida, um casinho de falta de espaço, ali dá a gente já tem como tirar alguns insights e fazer algumas reflexões sobre tratamento, com disjuntor em pacientes de dentição mista que apresentam falta de espaço para erupção dos laterais, sugiro que deem uma conferida. E hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico também da atresia, planejamento e a disjunção propriamente dita, ou a expansão propriamente dita. Outra hora a gente discute essas questões de termos, já falei isso várias outras vezes, já tem outros vídeos falando sobre a definição de junção, expansão, que acaba sendo deturpada, vamos dizer assim, alterada aqui no Brasil, o uso, né, comum. Não que a definição esteja errada de junção, é juntar, abrir a sutura palatina mediana, mas a expansão por si só, a expansão rápida da maxila, que faz a disjunção, também é uma expansão, maxillary expansion. Então, às vezes, como eu estou acostumada, eu acabei lendo muito por causa do mestrado sobre esse tema, sabe, eu tenho dificuldade de trabalhar expansão só, falar expansão só para expansão lenta. Eu costumo falar expansão maxilar rápida, expansão maxilar lenta, expansão semi-rápida e assim por diante, certo? Tendo ou não disjunção na sutura palatina mediana. Expandir é aumentar, ampliar as dimensões do arco, certo? Então ela pode ser rápida, lenta ou semi-rápida. Bom, mas enfim, hoje a gente vai conversar também sobre um casinho de expansão. Eu vou compartilhar aqui com vocês o caso da Amanda. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Aqui. Acho que tá aí, né? Deixa eu ver. Tá aí, tô ali no cantinho. É isso aí. Deixa eu ver se eu coloco aqui em apresentação. Reproduzir o slide atual. Opa. Será que eu tô aparecendo aqui? Tô, né? Tô. Então, beleza. Então tá, gente. A Amanda, essas aqui são as fotinhos iniciais. Então, ela chegou pra gente com uma falta de espaço, um apinhamento anterior superior e inferior, certo? Uma mordida em topo, não chega a ser cruzada, nesse lado direito, hemiarco direito. Desvio da linha média, certo? Aqui ela tinha uma restauraçãozinha que caiu, enfim, foi encaminhada para refazer o procedimento. E é isso. Vamos agora avaliar os parâmetros clínicos para o diagnóstico da atresia maxilar transversal. Falo bastante isso nas minhas aulas. Na verdade, a gente tem algumas características clínicas que já nos indicam a atresia, como a mordida cruzada posterior. A atresia da maxila é o quanto que a maxila é estreita em relação à mandíbula, certo? Vamos considerar que é independente do seu tamanho. Quando a gente fala em relação entre os arcos, a gente tem que relacionar maxilo-mandibular, certo? Então aqui, primeiro fator que a gente que vai nos levar ao diagnóstico da atresia é a mordida cruzada posterior, e aqui ela não tem, talvez aqui no canino, né, mas vamos considerar que não, ok? Segunda característica que também vai nos auxiliar nesse diagnóstico é a borda wala. A borda wala é o limite transversal da minha mandíbula. Ele é determinado pela inclinação do molar permanente a uma linha
acima e geralmente acima da junção entre a mucosa ceratinizada e a mucosa alveolar. Eu vejo uma linha bem esbranquiçada, assim, no rebordo inferior, e ali, essa região é onde eu tenho a borda ala. Então, quando eu olho a dimensão na borda ala, da borda ala no arco inferior, eu vou olhar na região posterior no arco superior. Aqui assim, ó. E vou avaliar aquela relação de tampa-caixa. Avaliar se ela é satisfatória ou não. Eu posso ter essa relação equilibrada, ou eu posso ter a maxila um pouquinho, às vezes, maior que a mandíbula, né, no sentido transversal, mas normalmente ela é equilibrada. Então, essa análise é uma análise subjetiva, mas ela nos oferece um parâmetro clínico para que a gente possa estar mais seguro nesse diagnóstico na relação transversa, quando a gente está falando de base óssea e não somente de inclinação dentária. Então, aqui, quando eu olho a borda ala, eu vejo, ó, lá na região posterior, a mandíbula mais larga do que a maxila. Observem aqui que eu vejo uma inclinação dos dentes descidos, ó, aqui é permanente, aqui é primeiro molar permanente, descidos no arco inferior. Essa inclinação normalmente está associada a uma compensação dentoalveolar da atresia da maxila. É como se a minha tampa-caixa não encaixasse, e o meu objetivo, que eu quero, é que os dentes inferiores, que acaba acontecendo, na verdade, eu digo, o sistema estomatognático como um todo, busca essa compensação. Em alguns casos, a atresia é tão significativa que essa compensação, ela não ocorre, havendo, clinicamente, a gente acaba identificando a mordida cruzada posterior, certo? Então, se eu for olhar a inclinação do primeiro molar permanente, que o primeiro molar permanente tem uma inclinação lingual, ele vai dar em torno de uns 2 milímetros mais lingual em relação à borda ala, tá? Então, ele tem uma inclinação de 6 graus, assim, em relação ao longo eixo. Aqui a gente já vê uma inclinação exagerada do primeiro molar permanente, né? Ó, se eu fosse avaliar, assim, uns 2 milímetros, ele estaria mais ou menos aqui assim, ó. Então, existe uma inclinaçãozinha nos primeiros molares permanentes, nos molares descidos não, eles têm implantação vertical em relação ao plano oclusal. Então, aqui eu tô vendo essa compensação. Isso, por si só, já me indica essa atresia, né, essa compensação da mandíbula em relação à maxila. O que mais que eu tenho aqui? Desvio da linha média inferior. O desvio da linha média inferior, ele, ó, não é necessariamente um indício de atresia da maxila. Aqui eu trouxe vários pontos que a gente tem que observar para nos levar ao diagnóstico da atresia. E o desvio da linha média inferior, ele pode ser um indício. Em que sentido? Deixa eu puxar aqui o meu microfone para que a gente não tenha problema de áudio aí. Em que sentido? Normalmente ele indica um shift, um desvio mandibular, né? Na mesma questão que a gente estava conversando antes da compensação. Quando eu tenho necessidade, a tampa, a caixa não encaixa na tampa, né? A relação de tampa-caixa não é bem estabelecida, a mandíbula desliza para um dos lados, tentando estabelecer uma melhor relação oclusal. E assim, e por isso, a gente tem o desvio da linha média inferior. Pode ser também uma diferença de tamanho dentário, pode ser um desvio associado a uma perda precoce, enfim, ele não vai ser uma característica que vai nos levar de forma direta ao diagnóstico da atresia, mas ele é uma característica clínica que pode nos levar a desconfiar da atresia por esse shift mandibular, certo? E esse é um dos fatores que acaba nos levando à correção, por exemplo, da mordida cruzada posterior, precoce, eu digo de imediato, né, mesmo ainda na dentição decídua, para justamente evitar esse desvio mandibular e evitar um crescimento assimétrico da mandíbula. Corredor bucal amplo e escuro, isso é algo que a gente avalia mais na dentição permanente, tá? Mas eu coloquei aqui na dentição mista só para a gente ter uma ideia de como trazer essa relação aqui para os nossos pacientes em crescimento. Corredor bucal é aqui, ó, essa região entre a comissura no sorriso e essa região posterior. Então é quando o paciente não mostra os dentes posteriores, certo? Normalmente está associado a arcos mais estreitos, mais parabólicos, que só mostram os incisivos. Então, os dentes não preenchem esse corredor bucal. Então, vamos trazer aqui para a gente poder trabalhar também esse conceito.
Palato estreito e profundo, então aqui a gente tem até uma medidinha dos trabalhos do McNamara, que indica que a distância transpalatal, a distância entre os primeiros molares permanentes, e aqui eu não estou falando de ponta de cúspide, esse trabalho do McNamara traz ponto mais aproximado entre os primeiros molares, normalmente é na região cervical, na cúspide palatina. Na dentição mista, se essa distância for menor ou igual a 30 milímetros, eu vou ter um arco atrésico na região posterior. Então, isso é só para nos levar, para a gente ter como uma referência, né? Se esse arco é estreito ou não é, se ele, né? Enfim, quando eu não tenho alguma referência clínica, tá? Mas aqui eu vejo um palato mais profundo, tá vendo essa região? Depois observem lá pós-tratamento, tá? Para vocês observarem essa diferença, o que é um palato mais amplo e raso do que um palato estreito e profundo, tá? Então aqui a gente identifica sim um palato profundo, apinhamento anterior superior, isso também é uma característica clínica que nos indica a atresia da maxila. Classe 2 e classe 3, isso porque é comum a atresia estar associada a pacientes classe 2, tanto pacientes com problemas respiratórios, não é o caso aqui da Wanda, mas vou trazer essa referência sempre diante da classe 2, é importante fazer o diagnóstico da atresia, e o paciente classe 3 da mesma forma, é comum a gente ter a classe 3 esquelética associada à atresia maxilar, quando a maxila é estreita, é pequena, no sentido antero-posterior, na classe 3 esquelética, ela normalmente é pequena como um todo, tá? Então são outras características clínicas que também podem nos levar ao diagnóstico da atresia. E o respirador bucal, tá? Respirador bucal aqui, não vou trazer esses dados em questão da respiração, mas é importante a gente se perguntar, né, quais são as perguntas que estão na nossa anamnese, quais são os exames funcionais, a análise funcional que a gente vai incorporar na nossa consulta inicial, para que a gente possa fazer o diagnóstico, ou pelo menos suspeitar de alguma alteração respiratória e poder encaminhar para o profissional responsável. Mas a gente sabe, a literatura já traz isso, chovendo no molhado, falando sobre a associação entre problemas respiratórios e atresia da maxila, tá? E aí, pensar nos exames complementares. Então, a queixa principal, consulta de rotina, paciente dorme bem, não ronca, então eu só coloquei aqui para a gente entender que não tem problemas respiratórios. Documentação, panorâmica, tele, foto, sempre solicito documentação completa, fotos frente, perfil, frente sorrindo, intrabucal, frente, lateral direita, esquerda, oclusal superior e inferior. E os modelos ou escaneamento. Agora, modelo já nem existe mais, né? Bom, aqui na radiografia panorâmica, na verdade, aqui é um corte tomográfico, por isso que está essa imagem um pouquinho diferente. Essa paciente fez parte de uma amostra, de um trabalho que a gente, um estudo clínico randomizado, que a gente acompanhou a expansão rápida e lenta da maxila, com os dois conjuntores tipo RAS, tá? Enfim, então esses pacientes tinham tomografia, e por isso a gente tem um corte aí simulando a radiografia panorâmica, um corte panorâmico, mas é uma imagem tomográfica, tá? Aqui não tem essa reabsorção do canino lateral, isso aqui não existe, tá? É só o corte que acabou ficando um pouquinho em cima, mas essa imagem está sobreposta. Distância transpalatal, que eu falei para vocês lá no início, aqui tá 31 milímetros, então ele não é um arco tão estreito, né? Um pouquinho profundo, mas ele não é tão estreito. A atresia da maxila, então, ele está acima desses parâmetros da dentição mista do McNamara, de 30 milímetros, né? Um pouquinho só. A atresia da maxila, eu sempre faço esse quadrinho de problemas e soluções, então eu faço diagnóstico clínico, solicito exames radiográficos, e a partir daí defino o meu planejamento baseado nesse quadrinho de problemas e soluções. É colocar todos os problemas. Como, Juliana? Qualquer problema. Problema de fala, problema de deglutição, qualquer alteração da normalidade, eu já posiciono, coloco aqui, menciono no meu quadrinho de problemas, para que a partir daí eu pense nas soluções, mesmo que a solução seja acompanhamento, ou aguardar a primeira intervenção para que eu possa reavaliar esse meu paciente. Certo? E é porque assim eu consigo definir o diagnóstico com mais clareza, eu consigo acompanhar esse paciente com mais clareza, tá? Então eu sugiro realmente que vocês façam esse quadrinho de problemas e soluções. Então a atresia da maxila, eu vou fazer a expansão aqui maxilar,
nesse caso eu fiz lenta, tá? Apinhamento superior e anterior, expansão maxilar. Apinhamento anterior e inferior aqui eu vou acompanhar. Em outra aula a gente pode falar sobre apinhamento, em outro caso a gente pode falar sobre apinhamento. Relação de classe 2 do lado direito, dentária. Ai, passei batido na classe 2 de caninos, mas naquela região que estava uma mordida em topo, a gente tinha uma relação de caninos em topo e optei por acompanhar. Isso é importante. Às vezes, a gente faz o diagnóstico da classe 2 dentária e da relação transversa e entende que, não, eu preciso entrar com um dispositivo para a classe 2 e para a atresia, e não necessariamente. O transverso interfere no anteroposterior. Então, às vezes, corrigindo o transverso, eu também tenho uma correção do anteroposterior. Nessa situação, provavelmente a classe 2, ela também está associada a esse shift mandibular, a esse desvio mandibular. Então, isso mascara a minha relação anteroposterior real. Então, isso faz com que, às vezes, a própria correção da atresia possa melhorar ou ter um impacto significativo na relação anteroposterior. Depois, no final, a gente vai ver esse antes e depois, tá? Planejamento da expansão. Então, aqui, planejei meu dispositivo, que aqui a gente foi para um dispositivo, um disjuntor fixo, tá? Como que eu faço para estimar a quantidade de abertura do parafuso expansor? Já falei isso no outro vídeo, isso não é algo que eu faço de rotina, não faço mais. Vocês vão ver que à medida que o profissional vai tendo experiência clínica, ele vai entendendo a magnitude da expansão de uma maneira geral, quanto que ele vai expandir ou por quanto tempo. Mas essa é uma pergunta que os alunos da atualização, que os alunos dos cursos presenciais fazem com bastante frequência. Aliás, vou colocar aqui para vocês o QR Code, para quem quiser, colocar aqui para quem quiser entrar ali na nossa página de cursos presenciais, aqui, tá? Para quem quiser entrar na nossa página de cursos presenciais e conferir o curso de atualização para 2026, vão abrir as vagas agora em setembro de 2025 e a gente só faz essas matrículas uma vez por ano, tá? Realmente a gente já fecha, a turma fecha bem rapidinho, porque são turmas de 4, a gente vai hoje, né, para 2026 a gente vai conseguir juntar 2 turmas de 4, como a gente fez esse ano, vai ser turma A e B, mas elas vão começar e terminar juntas, então vão ser só 8 alunos, e é isso, e isso vai até o final do ano, tá? Então quem quiser dar uma conferida nos cursos presenciais, acessa lá. Então os alunos sempre perguntam em relação como estimar a quantidade de abertura do parafuso expansor. E uma forma simples de fazer isso é medir a cúspide palatina, a distância entre as cúspides palatinas dos primeiros molares superiores, e medir a ponta de cúspide e a distância entre as pontas de cúspides vestibulares dos molares inferiores. E assim a gente vai ter uma diferença, porque na expansão rápida ou lenta com o disjuntor, a gente vai finalizar a nossa expansão com a cúspide palatina do molar superior lá na vestibular do inferior, para a gente evitar fazer uma mordida cruzada vestibular, evitar fazer brode pós-tratamento, porque nem sempre é fácil corrigir essa relação oclusal. Quando a gente finaliza a expansão na ponta de cúspide, a gente tem uma recidiva e uma melhor relação oclusal espontânea, vamos dizer assim. Os dentes vão buscar contatos entre si. Então, a gente tenta otimizar essa resposta, certo? Deu para entender? Não que o brode seja um grande pecado, a gente tem formas de manejar e conduzir, mas a gente evita essa relação. E aqui, então, a gente pode fazer essa medida e, a partir daí, estabelecer a quantidade, a magnitude da expansão aproximada, porque a gente vai ter uma resposta dentoalveolar. Então, isso não é... A gente está falando de biologia, a gente não está falando de matemática. Então, apesar de a gente fazer uma continha para nos ajudar como guia, clinicamente a gente vai ter uma resposta individual. Então, não dá para a gente prever exatamente se vai ser exatamente aquela quantidade de milímetros e, a partir daí, aquela quantidade de... De maneira geral, gente, é uma média que a gente abre em torno de 8 milímetros. 8 milímetros dá aproximadamente 19 dias de ativação.
É 0,25, vai dar um pouquinho menos, 18 dias de ativação. A gente tem que ver de acordo com a quantidade de abertura de 1/4 de volta do parafuso que a gente usa. Esse que eu vou mostrar para vocês foi um parafuso da Dentaurum, a abertura era 0,2 milímetros por quarto de volta. O parafuso que a gente comumente utiliza, parafuso disjuntor, é o da Morelli, e o parafuso da Morelli tem uma abertura de 0,25 milímetros em cada quarto de volta, tá? Pelo menos foi a informação que a Morelli me passou há uns anos atrás, quando eu entrei em contato com eles para saber que eu não estava encontrando essa especificação. Então, a quantidade de abertura, vamos arredondar aí, considerar 0,25 a cada quarto de volta. Então, pode ser que essa conta não vá bater certinho com a que eu vou mostrar para vocês aqui, porque o parafuso que eu utilizei é o da Dentaurum, tá? Mas, de maneira geral, aí você vai ter entre 15 e 20 dias de ativação, numa média, quando a gente ativa 2/4 de volta por dia, tá? Mas claro que isso vai depender da magnitude da atresia, do quão estreito é aquele arco. Como é que eu meço? Também vou colocar aqui para vocês, gente. Ó, esse QR Code desse do paquímetro que eu uso, até tenho aqui, ó. Um paquímetro metálico, tá? Esse paquímetro a gente trouxe na Dental Ortoped. A Dental Ortoped é um site que a gente coloca lá alguns produtos de alguns fornecedores para os nossos alunos do Ortoped Learning, então, dos cursos online, que não têm oportunidade de vir nos cursos presenciais, tá? E esse paquímetro eu gosto muito, eu uso para medir tamanho de dente, eu uso em ortodontia corretiva, eu uso para quantificar o espaço que eu estou abrindo ou fechando, acompanhar esse espaço. Eu uso para conferir a abertura de parafuso. Então, quem quiser dar uma olhada no paquímetro, acessa ali o link do QR Code, que a gente envia para vocês ali na Dental. Joia! Então, vamos lá. Então, como estimar a quantidade, a magnitude de expansão? Tá aí. Quantidade de abertura do parafuso. Aqui, ó, estimado 8 milímetros de abertura, nesse caso específico. 4/4 de volta no primeiro dia, então, dentição mista, normalmente eu faço 2 voltas, aguardo 15 minutos para que essa força se dissipe. Isso é baseado lá no trabalho da década de 60 do Ingram. Então, tem poucos trabalhos que avaliam a magnitude da força, qual é o ideal, qual que não é. Até mesmo esse trabalho do Ingram é um trabalho muito subjetivo, porque ele aplicou um dinamômetro no parafuso expansor, mas a amostra é muito pequena, se eu não me engano, eram 8 ou 12 crianças, faixas etárias diferentes, enfim, mas o que a gente pode trazer desse trabalho é que há uma dissipação de forças, a força se dissipa de forma muito rápida, na terceira ativação, após a segunda ativação, ou terceira, nos primeiros 15 a 20 minutos, e depois, porque parte da força ela se dissipa, parte da força ela é absorvida. Então, para que a gente possa ter uma absorção, absorver essa força, para que ela realmente seja efetiva na abertura da sutura palatina mediana, de maneira geral, a gente faz 2/4 de volta, mais 1/4 de volta, depois de 15 minutos, é feito pela mãe, então, que senta na cadeira, ela vai ali, conversa e tal. A gente conversa, já passa orientação de higiene, alimentação, expliquei para a mãe faz uma para ver se está tudo certo, e à noite ela faz mais uma. Essa volta completa, né, ou esses 4/4 de volta, normalmente é suficiente para a ruptura da sutura palatina mediana. Nesse caso da Amanda, eu coloquei aqui uma previsão de expansão de 18 dias, se a gente fosse fazer uma expansão rápida. E aqui, como eu falei para vocês, esse parafuso da Dentaurum, ele abre 0,2 a cada quarto de volta. O da Morelli aí, que provavelmente o pessoal do Brasil usa, é 0,25. Então, essa continha vai ficar um pouquinho diferente do que essa minha aqui. Num protocolo de expansão rápida, eu ativo 2/4 de volta por dia. Nesse caso da Amanda, a gente ativou 2/4 de volta por semana, porque ela fazia parte dessa amostra, que eu comentei com vocês, esse trabalho foi publicado lá no American Journal, foi a capa do American Journal de 2013, e ele comparava rápida e lenta com o disjuntor tipo RAS, tá? O que é uma expansão rápida, gente? A literatura fala que acima de 0,5 milímetros já pode ser considerada
por semana, de abertura por semana, já pode ser considerada rápida. Então, aqui a gente abriu 0,4. Alguns trabalhos falam que rápida é acima de 1,5 por semana de abertura do parafuso, e a semi-rápida, que foi um trabalho, foi um conceito trazido pelo Mill, também lá na década de talvez 70, 80, não me recordo, a semi-rápida seria entre 0,5 e 1,5. Então, há uma divergência um pouquinho nessas definições, tá? Mas o fato é que abaixo de 0,5 é lenta. Mas a gente fez um protocolo de abertura de disjunção no primeiro dia, de uma volta completa, buscando um pouco essa ruptura das fibras e depois ir trabalhando essa expansão de uma forma mais lenta. Bom, de qualquer forma, tá aqui o protocolo da Rápida para vocês. E eu entrego um mapinha de ativação, que é uma fichinha onde o pai vai controlar esses dias, orientações de higiene, e solicito que quem vá nessa consulta de ativação seja o pai ou a mãe, realmente quem vai acompanhar a criança. O que me define, às vezes, se eu vou fazer rápido ou lenta, é a rotina da criança. Às vezes até eu faço rápida, mas uma vez por dia só na dentição mista, dependendo se a pessoa que vai expandir, vai acompanhar a criança nesse protocolo, ela vai estar em casa de manhã ou à noite, enfim. Então eu tento adaptar o protocolo também à rotina daquela criança, tá? 1/4 de volta por dia também é rápida e é um bom protocolo. O que mais que eu ia falar aqui em relação à lenta e à rápida? Ah, lembrei. Em relação à lenta, o nosso grande problema nesses pacientes dessa amostra que fizeram a expansão lenta foi o período de tempo, porque esse paciente ficou 5 meses e pouco ativando, né, 19 semanas ativando em vez de ficar 19 dias. Então, o dente esfoliava, o paciente esquecia de ativar, várias intercorrências ocorreram no meio do caminho. Isso por si só fazia com que a gente perdia um grande número de pacientes na amostra. Isso por si só já mostra uma inferioridade, vamos dizer assim, do protocolo. Então, mesmo tendo uma boa resposta esquelética, esses pacientes com expansão lenta, conjuntor ras fixo, tá? Mesmo assim, o índice de sucesso era menor do que a rápida, onde eu ativo e deixo o aparelho ali como estabilização. Então, eu tento otimizar a resposta no menor período de tempo. Então, na minha prática hoje, eu não faço a lenta, tá? Com protocolo, assim, conjuntor fixo. E aqui tá ela depois, olha que lindo esse sorriso. Olha aqui a relação canino desse lado direito, encaixadinho em classe 1. A linha média não corrigiu totalmente, tá vendo? Então, quando a gente tem esse desvio mandibular, às vezes em pacientes 5, 6 anos de idade, a gente restabelece a dimensão transversa, a gente tem uma melhora nessa relação, e às vezes até uma correção total dessa simetria mandibular. Se o paciente é um pouquinho mais velho, 8, 9 anos, às vezes eu já tenho mais dificuldade, porque eu já tenho uma adaptação tanto esquelética, às vezes eu já tenho uma pequena simetria, como também neuromuscular. Então demora um pouquinho mais para que essa mandíbula se adapte. E aqui, gente, tá aqui, no caso, como a gente usou lenta na Amanda, foram 5 meses e meio de ativação e conjuntor fixo e 30 dias de contenção, tá? Expansão lenta, 30 dias já é o suficiente. Não é aparelho removível, tá, gente? Aparelho removível é uma resposta completamente diferente. Mas observem aqui como ficou bonito o arco, ó. Visto que eu falei lá atrás, ó, vocês vão ver o que é um arco aqui. Um arco estreito, profundo, e um arco amplo, olha só a diferença. Olha o apinhamento anterior. Até mesmo inferior, se a gente forçar um pouquinho, acho que melhorou, né? Por essa verticalização dos dentes posteriores, quando a gente otimiza bem a resposta da expansão. E aqui no sentido anterior-posterior, olha lá, a relação de classe 2, e olha aqui ela no final, uma relação de classe 1, mas ainda com um pouquinho de assimetria. Pesar, ó, e aqui ela não usou nada no inferior, tá? Nada, nada. Sei que eu não medi, mas olha só, não dá pra ver clinicamente, a percepção que a gente tem é que melhorou essa inclinação dos inferiores? Parece, não parece?
A literatura não é unânime em relação a isso, mas o problema é que os trabalhos que a gente vê têm protocolos de contenção e de quantidade de ativação muito variados, tá? E isso vai levar a um insucesso, não adianta. Acaba tendo um gap ali no estudo que a gente não consegue trazer essa conclusão para a prática clínica. Então, eu acabo indo para os trabalhos do Haas, que são amostras mais redondinhas e que mostram essa resposta no arco inferior. Aqui, antes e depois, também no formato do arco. E a Amanda, antes e depois. Ah, ia colocar aqui para vocês. Casinho bonito, né? Apesar de não ter corrigido 100% a assimetria, ia colocar aqui para vocês o disjuntor, a foto do disjuntor tá aqui. O disjuntor usado, utilizado nesse, foi esse aqui, tá? O disjuntor tipo Haas com 4 anéis, esse aqui não é exatamente o dela, mas foi o disjuntor que a gente utilizou igualzinho, tá? O mesmo padrão. Ó, isso aqui é a quantidade de abertura de 8 milímetros. O que normalmente a gente faz na clínica? Um disjuntor modificado, então sem esse anel aqui, ele estende esse braço vestibular e lingual palatino aqui até o canino e eu colo com resina composta, tá? Não gosto de usar flow, apesar de ser mais fácil o procedimento. A flow, alguns colegas usam na atualização e eu não gosto. Ela cai, não gosto. Não tem a mesma estabilidade de uma resina composta com carga, tá? Prefiro trabalhar com a minha resina. Não tenho tanta experiência com flow, mas as meninas quando instalam com flow, o aparelho sempre acaba caindo, soltando. Talvez seja a cimentação da banda propriamente dita, mas é uma característica clínica que eu observo. E depois que eu termino a expansão, eu costumo estabilizar o parafuso, tá? Ou com um pouquinho de resina, ou com um fiozinho de amarrilho 0,12. Ah, Juliana, mas ele pode fechar? Sim. É muito difícil fechar, já vi fechar, já comentei em outros vídeos, o disjuntor de Hyrax em leque, isso eu já vi fechar. Mas esse aqui, tipo Haas, nunca vi fechar, ele é mais estável, espontaneamente, né, fechar espontaneamente, mas eu acho que a estabilização não custa. E como a gente parece que a gente está ganhando um montão na sutura, a quantidade que a gente ganha na sutura palatina mediana, lá na cavidade nasal, lá em cima, é 0,2, assim, é 20% da quantidade de abertura do parafuso, é muito titiquinho. Então, a gente está falando aí 0,15, 0,12, 0,2, a gente está trabalhando assim, ó, com um milímetrozinho, então como a gente está trabalhando com tão pouquinho, eu sugiro estabilizar para tentar otimizar e garantir a nossa resposta e o nosso resultado. Certo? Acho que por hoje era isso, o caso que eu tinha que compartilhar aqui com vocês. Voltei, isso. Curtam o vídeo, compartilhem, quem estiver interessado em ortodontia e ortopedia, vamos trazer aqui no canal segunda-feira literatura comentada, quarta-feira sai o vídeo de caso clínico e sexta-feira reflexões aí sobre a vida profissional no Ortopedcast. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!